A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 4: O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 2. Novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Sexta-feira, seguir o Senhor de perto. Ler com oração. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Judas, o traidor, comia junto com o Senhor, via como ele procedia e ouvia cada palavra que saía de sua boca. Judas conhecia o coração de Jesus, mas nada disso mudou sua pessoa. Esse é um exemplo muito triste. Graças ao Senhor, temos também o exemplo de Timóteo, que de fato seguia Paulo de perto. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 11. E quanto a nós, temos seguido de perto a palavra profética? Não é só ouvir, mas precisamos ruminar essa palavra como fazem os adolescentes, anotando-a e transcrevendo-a. Sigamos de perto, como Timóteo seguiu de perto cada palavra de Paulo. Timóteo não seguiu apenas os ensinamentos de Paulo, mas também seu procedimento. Ele observava como Paulo se comportava em cada situação, nos momentos de bonança, de aflições, de conflitos. Ele conhecia o coração de Paulo, sabia que ele não tinha ambições, não lutava por posições, nem buscava fama ou popularidade. Pelo contrário, sabia que Paulo possuía um coração puro e muita fé. Mesmo nas situações mais difíceis, Timóteo via a fé de Paulo e como este confiava no poder de Deus e conhecia a longanimidade e a paciência dele, aguardando que os irmãos crescessem e deixassem de ser crianças em Cristo. Timóteo também conhecia a perseverança de Paulo em meio aos sofrimentos e perseguições. Os 12 discípulos acompanharam Jesus de perto. Um deles, porém, não tirou proveito disso, mas o traiu. Isso magoou o coração do Senhor. Como vemos no capítulo 13 do Evangelho de João, apesar de o Senhor mencionar a traição várias vezes, os discípulos ainda não entendiam, não sabiam a quem ele se referia. Versículos 10, 18 e 21. É provável que Judas soubesse dissimular muito bem. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro, Judas mostrou indignação e alguns discípulos concordaram com ele, pois achavam que ele estava preocupado com os pobres. Mas o próprio João registrou que, na verdade, ele era ladrão. Capítulo 12, versículos 3 a 6. Os discípulos não discerniam quem era Judas de verdade. Quando este comeu o bocado, Satanás entrou nele, e nenhum dos discípulos percebeu. Isso salienta que devemos ser simples como a pomba, mas também precisamos ser prudentes como a serpente. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Precisamos ser perceptivos e não ingênuos. Se houver algo errado, precisamos notar, pois quando a consequência vier à tona, poderá prejudicar muita gente. Depois que Judas saiu, o Senhor sentiu liberdade de falar algo muito importante àqueles que ele escolhera. Jesus lavou os pés dos discípulos, dando um exemplo de humildade. Mas o propósito principal viria a seguir: amar uns aos outros. Enquanto alguém tiver a si mesmo em alta conta, jamais conseguirá amar outro que não seja ele mesmo. Por isso, lavar os pés não é um mero ritual, mas é para nos humilharmos e assim aprendermos a amar uns aos outros. Após a saída de Judas, o Senhor disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente.
João, capítulo 13, versículos 31 a 32. Isso estava perto de acontecer com a morte e ressurreição de Jesus. Na morte e ressurreição, o Pai seria glorificado no Filho, como igualmente o glorificaria, fato que estava muito próximo de acontecer. Sobre sua morte, o Senhor disse: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. João, capítulo 13, versículo 33. A palavra filhinhos em grego é teknon, que indica um filho recém-nascido, uma criança. João também usou essa palavra diversas vezes em suas epístolas. É uma palavra muito carinhosa. Jesus esperou o traidor sair para chamar os discípulos de filhinhos. Esses filhinhos, assim como nós, são aqueles que o Senhor amará até o fim. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.